Tudo começou no dia 13 de abril de 2010, quando Deus nos movimentou para a fundação da igreja, que no início ela se chamava Assembleia de Deus Central em Rio das Ostras, né? Então começamos ali na minha casa, eu e Cida, a gente sem saber muito ainda o que fazer. Começamos eu, o Celso, a Raiz e a Tamires. Para mim e para minha irmã foi assim um divisor de águas na nossa vida, porque a gente sempre veio de uma igreja já construída, né? E fazer uma igreja pra gente foi desafiador. O meu pai e minha mãe sempre foram muito de fé e a gente embarcava na história deles. Realmente foi uma promessa de Deus, uma palavra que o meu pai ele ouviu. E a igreja de Gnus Este foi surgindo. E no dia 14 nós resolvemos dar o start no ministério. No dia 15 nós já fizemos o primeiro culto, ali com muita dificuldade, sem ministério de louvor, enfim, muito pouca gente mesmo. E aí o Senhor enviou vidas, almas para estar conosco, colaborando com o crescimento da igreja. Não foi nada fácil, eu costumo dizer que no desejo para o meu inimigo, o meu maior inimigo que eu passei nesse início de dúvidas, incertezas, algo que as pessoas falavam da minha vida sem praticamente me conhecer muito bem, né? E eu sempre digo que o importa é a minha casa, a minha família, o que eles pensam de mim, o que eles sabem de mim. Como família pastoral, nós sofremos muito mais e muitas das vezes sem as pessoas saberem. Eu e minha irmã, a gente, numa fase que a gente estava ali fazendo faculdade e nós trabalhávamos, nós dormíamos no chão para abrigar pessoas da igreja que perderam tudo na casa. Você realmente abrir mão do seu prazer pelo outro. Mas mesmo assim, eu não consigo ver isso como um peso. Sempre foi muito leve, porque a gente sempre entendeu que a gente precisou passar disso para a gente ficar forte. Meu pai falava assim, vocês estão comigo? E a gente o tempo todo falava com ele, estamos. O que o Senhor resolveu, o que o Senhor decidir, aí está com o Senhor para tudo. Demos o início a todo o processo da igreja com relação a departamento. Cida me ajudou muito com as mulheres, né, que sempre foi a área dela, e eu acabava fazendo uma coisa, outra. Quando nós começamos a fazer todo esse movimento, Deus nos proporcionou de construirmos a igreja ali, e aonde as minhas filhas trabalhavam também nas crianças, nos juniores, no louvor, me ajudava em tudo na igreja. Falando do nosso ministério, como eu sempre fui a mais adolescente, minha irmã ela já trabalhava. Então eu acabava tendo que andar muito com meu pai e com a minha mãe. E nisso, enquanto a minha irmã fazia toda essa parte administrativa, eu sempre estava ali para fazer tudo, gente. Então, por exemplo, tem que dançar, vamos dançar, tem que ensaiar as crianças, vamos ensaiar as crianças. Tem que ficar no departamento infantil, fica no departamento infantil, que agora é kids, né? Tem que ficar com os juniores, fica com os juniores. Tem que ficar com os adolescentes, fica com os adolescentes. Eu falo que eu trabalhei em tudo na igreja. Eu só não participei de 2 setores, de homem, porque eu sou mulher, e de casais, porque eu não me casei ainda. Mas fora isso, eu trabalho com isso. O que me pedem para fazer, eu tô fazendo. E aí eu comecei o louvor e daí veio aparecendo os levitas. O pastor Adriano chegou. E quando eu cheguei na Digno Oeste pela primeira vez, em alguns meses eu já estava fazendo parte do Ministério do Louvor da igreja. Passou poucos meses, eu já estava liderando o Ministério do Louvor por uma necessidade. E ali iniciamos também uma caminhada para criarmos também uma identidade musical na igreja. E aí foram se levantando, Deus foi frutificando, a gente foi crescendo, muita dificuldade, sem dinheiro. Como meu pai sempre fala, prosperidade é ausência de necessidade. A minha mãe sempre fala, eu sou filha do dono da Ouro da Prata e tal. Porque assim, mesmo quando a gente não tinha nada, a gente tinha tudo, sabe? Quando a gente não tinha carro, a gente tinha carona. Quando a gente não tinha roupa, a roupa chegava. Quando a gente não tinha comida, a comida entregava na porta da nossa casa. Tem uma época que a gente realmente começou a também perder para as outras pessoas terem, mas isso não era perda, porque a gente não ficava sem. Isso é incrível. Eu sei, eu e minha família, nós vivemos real a dependência do que é você confiar que Deus vai prover. E foi nisso que a gente se baseou, foi nisso que a igreja foi construída, foi assim que essa igreja foi construída. Se ele era conosco, a dificuldade financeira, poucos membros, isso não faz diferença. Porque quando Deus fala que Ele vai dar, Ele dá. Ele dá, a obra dele é dele, não é nossa. Então Ele dá tudo que Ele prometeu. E Ele fez assim coisas maravilhosas, coisas que nós não imaginamos.
imaginávamos. A nossa petição era de sermos fiéis a Ele e fazer a vontade dele, não a nossa. E eu lembro, assim, do meu pai, que ele descia e ele panfletava, ele evangelizava as pessoas na rua. Enquanto isso, estava minha mãe lá em cima cantando, eu e Raíza recebendo as pessoas, arrumando a igreja, aí meu pai subia para pregar e sempre foi assim, né? Teve uma vez que meu pai estava muito triste, meu pai chorava muito. A minha família foi muito especial para mim. As minhas 2 meninas, assim, eu só não entrei em depressão porque Deus era comigo. A gente falava para ele assim, não pai, não desiste não, segue em frente, Deus te prometeu, Ele não vai te abandonar. Nós estamos aqui com o Senhor para o que der e vier. A ideia, assim, não é que meu pai pensou em desistir, mas foi muito pesado para ele. Mas nós ficamos ali. Né, minha mãe também, sempre muito auxiliando, sempre muito forte, sabe, com as palavras dela. Deus usa muito minha mãe. E ela falando pro meu pai, né, também dando essas palavras de encorajamento. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, né, ficar firmes e alicerçadas na palavra, na promessa. Nosso papel aqui é sempre ser o suporte, como quando meu pai precisou e minha mãe, num momento muito difícil, que foi até um período que o Sinei chegou na nossa vida, né, ali em 2010. Eu conheci o Sinei aqui na igreja, ele tocava teclado, e aí eu ficava questionando a minha mãe. Mãe, quem é aquele menino que tá ali tocando teclado? E aí, um belo dia, minha mãe fez essa conexão entre eu e ele. E aí, o Sinei ficou junto com o pessoal, né, dos jovens, começou a se envolver. E é uma grande ferramenta esse menino aqui na igreja. Eu agradeço a Deus pela vida dele. E quando eu conheci, eu vi que verdadeiramente Deus tinha enviado ele e hoje ele é meu genro. Eu sempre quis a Dignus Est. Sempre. Dignus Est sempre fez parte da minha história. E a igreja, ela sempre me cativou. Na verdade, eu fui criado em igreja, vocês sabem dessa história. Mas ela sempre me cativou. Sempre foi uma igreja que teve à frente do seu tempo. Sempre. A Dignus Est foi uma das primeiras igrejas em Rio das Ostras a ter ar-condicionado, ter uma televisão. A igreja, ela tinha som bom. E isso me chamou a atenção. Vim de uma igreja muito tradicional também. E quando eu cheguei aqui, eu vi a oportunidade de tirar o meu eu de dentro para fora. Eu posso resumir a igreja assim. Eu amo esse lugar. Esse lugar faz parte da minha vida. Cresci nessa igreja servindo no Ministério de Louvor. Fui desenvolvendo. E chegou o momento que nós tínhamos pouquíssimas pessoas para operar o som da igreja. Eu sempre fui envolvido com essa questão de som, mídia. Trabalhava embarcado, mas eu nunca deixei de servir, de me envolver. O Adriano me expulsou do Ministério de Louvor. Ai, gostei. E aí eu fui para o som da igreja e ali a gente começou a fazer culto online com webcam. Claro que nós não tínhamos o que temos hoje. Nós entendemos que a gente não precisava ter tudo para começar. Nós começamos. E isso foi algo importante para o crescimento da nossa igreja. Quando eu via o progresso da igreja através de sonhos, visão, isso me encantava. Eu acho que a parte mais cativante da nossa igreja é que ela é uma igreja que impulsiona as pessoas. Tanto no ambiente espiritual, emocional, profissional, familiar. O pastor Celso conversando, ele perguntou se a gente era casado. A gente falou que não. E ele falou assim, vocês querem casar? Aí a gente falou que a gente quer, a gente já tá até vendo. E aí a gente casou e logo em seguida eu consegui me batizar. Foi o primeiro batismo da Dignus Est, que aí eu participei. É muito difícil o negro não passar por preconceito. E foi uma área que eu fui muito ferida quando criança. Então eu tinha muito medo da minha filha passar por isso também. Pastor Celso muito branco, pastor assim, mais morena, né? E aquilo ali eu tenho certeza que foi Deus me curando, mostrando nem todos são assim. E os meus filhos não veem cor, os meus filhos amam pessoas. Deus usou pessoas para me curar e cuidar de mim. Não somente eu, toda a minha casa, toda a minha família. Eu me lembro de uma cena, estava subindo a escada, e aí o pastor Celso, ele olhou para mim e falou assim, olha, Deus trouxe aqui porque para você vai ser um pastor aqui. Mas não foi fácil esse processo, né? Foi quando eu vivi a pior fase da minha vida, no meu casamento. Eles na sala lá da minha casa, me confrontando, me corrigindo. Então o pastor vem muito depois. Isso só foi consequência de algo que eu me permiti viver lá atrás. Ser corrigido, ter minha família restaurada, isso não tem preço para mim. Poder estar em casa, olhar para minhas filhas,
Eu não vejo só uma estrutura, paredes. Eu vejo um lugar que foi fundamental para o homem que eu sou e para a família que eu tenho. Essa é a marca da nossa igreja, fazer as pessoas terem vida. E isso é algo que sempre me cativou. Eu sempre gostei de viver com esse ambiente da tecnologia. Quando eu tive a oportunidade de uma igreja investir em tecnologia e junto do evangelho, Dignos Zés, 16 anos. Eu sempre tirando foto, eu sempre filmando. E aí o Marcinho falou, a senhora nunca sai na foto. Aí foi quando ele começou a me ajudar. Nós fizemos em 2010 a nossa primeira festa da roça. Tudo que tem acontecido aqui, verdadeiramente, tem sido construído sem pressa, debaixo de princípios. E a igreja crescendo. Com um ano de igreja, em 2011, nós tínhamos 4 cultos aqui na nossa igreja. Para você ver como é que a coisa foi tão rápida que Deus nos abençoou com o terreno da igreja, né? Nós compramos o terreno. Rodamos o quarteirão que as pessoas falavam que nós éramos malucos. Rodou tudo isso em cima da fé do pastor. Tenho certeza que muitos de nós que fomos atrás dele não tinha essa fé. Dando uma volta no quarteirão. E nós rodamos um quarteirão e Deus, ele cada dia que passa, ele nos entrega uma coisa. Em 2014 eu casei, trabalhava embarcado, mas eu amava estar aqui nesse lugar. Eu gastava meus dias aqui, estávamos em obra. Nós começamos essa obra aqui em agosto de 2014. A gente primeiro começou com mutirão, aí eu também fazia parte da escala, tinha uma escala dos finais de semana, dos obreiros. Eu, por exemplo, torcia para chegar à obra, porque a obra era muito sueira. Ninguém saía daqui praticamente cansado, a gente chegava aqui de manhã e saía à tarde, assim, transbordante de alegria em ver que a gente estava fazendo parte desse projeto. Não tinha estresse, a gente vibrava para chegar ao sábado, dava uma cabeçada danada. O pastor Luiz estava aquele macarrão com salsicha dele, que era uma benção. Uns gostavam muito, outros não gostavam muito, não. Muitos finais de semana eu conversava com a minha esposa, ela, não, vai lá, vai sim lá fazer parte da obra lá. Aquela parede ali tem um tijolo com o nome da minha filha. E depois eu fiquei na parte de acabamento, toda a pintura, fiquei uns 2 anos fazendo toda a pintura da igreja. Eu cheguei aqui, eu tinha 15 anos, e aqui que eu comecei a namorar, aqui que eu constituí minha família. Tem uma foto aí que é até bastante compartilhada, toda vez que é alguma coisa da obra aí, que o Adriano tirou, na verdade, foi pra zoar a gente, que a gente só vinha aqui pra almoçar e ir embora. E aí, nesse dia, alguém tirou essa foto pra falar, aí, ó, os adolescentes estão ajudando. E a gente tava pegando areia ali na frente pra levar lá pra onde é hoje o estúdio. Aqui tem o suor de muita gente e o investimento, não só financeiro, mas de tempo de muitas pessoas. Então, com a fé compartilhada entre nós, que um foi firmando o outro e a igreja crescendo, né? E aí, em seguida, 2015, veio um momento muito difícil aqui para a nossa região, onde nós ficamos com praticamente 90% dos nossos membros aqui desempregados. Eu peguei a crise de 2016 logo depois e eu fui desligado da empresa. E ele foi desligado e, ao invés de ser um motivo de tristeza, para nós como igreja foi uma grande celebração. Nós fomos comemorar, nós fomos para a churrascaria para comemorar, porque era algo que a gente estava ali com grande expectativa. E aí o Sinei, ele veio e entrou aqui para dentro dessa obra. E eu fiquei full time aqui nessa igreja. Sem perspectiva, afinal de contas, todo mundo desempregado. Como fazer para construir uma igreja? E para minha surpresa, Deus colocou na construção engenheiros, médicos, gerentes de banco. O pastor Celso, sabendo que eu trabalhava na construção civil, ele disse para mim, Marta, você me ajuda? Não se preocupa não, pastor Celso. Pode contar comigo. Cada coluna dessa igreja tem mais ou menos 8 metros de profundidade. Essa igreja, para mim, é como se fosse uma filha. Participei da construção da igreja junto com a Marta. Um ano e pouquinho depois, nós fomos surpreendidos com a consagração do Sinei. Culto de Santa Ceia, de manhã, e o Celso convida toda a minha família, não compartilhe comigo, com a Raíza. Eu tava na igreja, me lembro como se fosse hoje, estava atrás na igreja, e aí eu vi minha sogra e meu sogro passando. Eu falei, ué, o que eles estão fazendo aqui? Apenas meu pai e minha mãe sabiam, e ele decide me consagrar. Realmente, o Sinei novinho, cabeludo. Daqui a pouco meu pai mandou o Sinei ajoelhar, derramou 1 litro de óleo na cabeça dele. Tadinho. Sendo consagrado, pastor, aquele óleo escorrendo na cabeça dele. Ele, o que eu vou fazer da minha vida? O óleo escorria aqui assim, ó, junto com as lágrimas dele, porque ele não sabia o que tava pra esperar, né, no futuro dele, né? Oh, meu Deus, aqui começou minha história. Ele falava, e agora, eu sou pastor, mas eu nem pego no microfone,
eu fico aqui no som da igreja, né, todo nessa parte técnica. Depois desse dia, as coisas foram se encaixando, vamos dizer assim. Abril de 2016, nós concretizamos a obra. Durante 4 anos eu fiquei aqui, ajudando o pastor Celso. Fizemos aqui a primeira ceia. E em 2017, nós entendíamos que a igreja precisava se comunicar na rede social. E nós começamos esse trabalho de comunicação aqui na nossa igreja. Eu e mais um, e logo depois veio a Jenny, e a Jenny embarcou numa ideia que era muito louca, muito louca. Eu falei assim, vamos construir isso. E a gente começou com fotografia, comprando máquinas profissionais. Depois nós começamos no online, nós compramos filmadoras Sony, umas filmadoras Sony muito grandes, assim, usadas. E nós começamos o nosso culto online, começamos a investir em computadores, mesa de corte, mesa de som, mesa digital, microfone. A parte mais interessante disso tudo é que nós crescemos juntos. Esse time ninguém sabia nada, ou muito pouco. E a gente foi estudando e crescendo. Quando foi nos anos mais à frente, a gente começou a entender que a gente precisava fazer uma transição na igreja com relação à tecnologia junto com os costumes. Em 2018, nós não tínhamos essa expansão da internet, então nós viajamos sudeste, sul do país, nós fomos em algumas igrejas relevantes do nosso país para a gente conhecer como funcionava o desenvolvimento das igrejas. E nós trouxemos parte desse desenvolvimento para nossa casa. Começamos a visitar igrejas, atualizar a igreja, e meu pai e minha mãe sempre foram muito abertos e sempre foram muito receptivos, porque eles entendiam que era para o crescimento da igreja. Ficou visitando as igrejas, aí eu falava, tem cafezinho na igreja, e aí começou o cafezinho na igreja, então muito obrigada, gente, de nada. 2018, nós vimos assim o boom da nossa igreja, aonde fazíamos aqui 2 cultos de manhã e 2 cultos à noite. A gente tinha aqui, em média, um giro de domingo aqui, mais de 2.000 pessoas. Começamos a tratar esse ambiente do voluntariado como uma parte importante, não de fazer igreja, mas de envolver a igreja para ela mesma se construir. Esse foi um desafio muito grande, porque mudar uma cultura não é fácil, mudar a forma de pensar não é fácil, requer tempo. E hoje o voluntariado faz parte da nossa engrenagem, faz parte do nosso DNA, o voluntariado. Pessoas que entram aqui, né, sem perspectiva, e aí ela se voluntaria para servir, e daqui a pouco ela está se tornando um especialista naquilo que ela está servindo. Quando eu comecei a trabalhar junto com a Frozen na mídia, foi de grande impacto na minha vida, tanto profissional quanto de relacionamento. A minha profissão veio através do meu servir aqui na mídia. E em 2019, eu descobri que eu estava grávida. Abril de 2020, a minha vida mudou. Plena pandemia, o Lucas nasceu. Minha vida foi transformada por completo. Eu me tornei um novo homem. E foi um tempo muito desafiador pra gente. Nós estávamos no meio de uma pandemia, eu tinha acabado de ganhar o Lucas, e o Sinei precisava estar aqui. E a gente conseguiu conciliar. A minha irmã ficava comigo e o Sinei na igreja. Na pandemia, a gente viu uma dificuldade muito grande, mundial, que era levar a palavra de Deus para casa das pessoas. A nossa igreja tinha uma visão muito grande relacionada a mídias sociais. E isso foi um papel muito importante porque não deixou as pessoas desencorajadas. A gente recebia relatos o tempo todo de pessoas que precisavam ouvir a palavra que estava sendo dita no dia. As pessoas estavam em casa, trancadas, mas elas estavam recebendo qualidade de áudio, qualidade de imagem. Tinha um time todos os dias aqui de voluntário, servindo, fazendo conexão com as pessoas em casa. Foi algo sensacional. Em 2021, o Sinei e meu pai tiveram a proposta da compra do nosso terreno ali do estacionamento. Eu ouvi a seguinte afirmação do Celso: pode comprar? Dá para comprar? Aí eu falei assim, não dá. Da forma como nós hoje estamos vivendo, não dá para comprar esse terreno financeiramente. E aí eu falei assim, mas se a gente apertar daqui, se a gente cortar daqui, cortar dali, a gente vai conseguir. Aí o Celso fez uma afirmação para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, estou na sua palavra. E ele assinou a compra e venda do nosso estacionamento. E ali a gente foi ousado, não tinha como comprar. Foi mais um desafio, porque foi um período de retorno, né? Quando as pessoas estavam retornando, e a gente assumiu essa responsabilidade, mas sempre
preso e ciente na promessa que Deus tinha dado, que Deus daria pra gente o quarteirão. Onde é o nosso estacionamento hoje, que é todo lindo, era mato, era casa velha. E nós temos um slogan aqui na nossa igreja, no ambiente interno, de que tudo que a igreja aluga, ela toma posse. Então, se você está aqui me assistindo e tem um móvel alugado, talvez seja da igreja um dia. E se sinta honrado, tá? Posso falar assim? Pode, claro. Não tinha dinheiro para demolir a casa, mas a gente demoliu. Eu tô falando de milagre, eu tô falando de provisão. Aqui é uma igreja de fé, uma igreja de ousadia. O Celso e a Cida, eles nos ensinaram, me ensinou a ser ousado, a não ter medo. No ano de 2023, meu pai me chamou, com lágrimas ele me consagrou. E aí foi um dia de divisor de águas na minha vida. Eu era filha de pastor, virei esposa de pastor e aí eu era pastora. A igreja ela precisa ter alguns espaços que é indispensável. Trabalhar com jovem, com adolescente, junior, esse é o futuro da nossa igreja e isso faz um tuco-tuco do meu coração. E nós fizemos um grande espaço, um templo para as crianças. O crescimento foi tão grande, o acolhimento das crianças foi tão grande que em um ano nós precisamos comprar outra tenda, depois nós compramos o parquinho, depois nós compramos cadeira, mobiliário do nosso Dignus Kids, nós fomos crescendo e o Lucas me cobra tecnologia dentro do Kids e eu falei, não, mas ele quer, pai, eu quero um Kids tecnológico. Já que o papai já tá construindo a igreja Kids e ele sempre tá fazendo uma mudança, olha o tamanho da sala, olha o tamanho da sala, olha o tamanho do templo. E ó, se for tecnológico, se tivesse uma parede esticadora, ia poder esticar tudo. Todo Kids. Eu tive a oportunidade de visitar umas igrejas que também tinham uma quadra. Eu falei assim, uau, a gente precisa construir uma quadra dentro da igreja. E isso ficou guardado dentro do meu coração durante 3 anos. Eu queria ter uma quadra, mas a gente não tinha um espaço. Aqui está a importância da igreja Dignus Est. A gente ensina a sonhar, mesmo que você não tenha onde colocar o teu sonho. Sempre fomos assim e sempre será assim. Não tínhamos espaço para ter uma quadra, mas a gente já sonhava com uma quadra. Compramos o terreno aqui da nossa esquerda. A primeira coisa que eu pensei foi, vamos construir uma quadra para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos juniores. E hoje nós estamos com a quadra funcionando, Dignus Esporte, toda vapor, a semana inteira nós temos aqui atividades físicas. Em 2010 foi liberada uma palavra sobre a nossa casa, que esse quarteirão pertencia à nossa igreja. E nós estamos em 2026, 16 anos depois. Parte disso já aconteceu. E eu tenho convicção que vai acontecer. E tudo aquilo que Deus liberou, se nós mantermos o propósito a qual Ele desenhou, o nosso propósito, vai acontecer. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 34 anos da minha vida, na vida secular. E eu sempre tive um projeto de vida de um dia eu trabalhar somente até 60 anos, porque eu queria desfrutar um pouco da minha vida. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, tu vai tratar isso no meu coração até eu tiver uns 60 anos, porque eu quero viver ainda. De 2010 para cá, eu já fiz 7 cirurgias. Já operei coração, 14 dias internado numa UTI, já quebrei fêmur, preguei alguns cultos de moleta, né? Porque não é só 16 anos de igreja, são 39 anos de casamento, são 34 anos de vida de trabalho. E tem gente que sai, às vezes porque fracassou. Não, eu vi que a igreja estava pronta, eu vi que a igreja estava crescendo. E eu já não conseguia mais acompanhar esse ritmo da igreja, né? Acompanhar o crescimento da igreja. A igreja estava crescendo muito, muito, muito. Em novembro de 2024, meu pai vai e faz a ceia todinha, ele falando e eu não querendo acreditar que ele estava deixando de ser o pastor-presidente da Dignus Est. E aquilo ali para mim me chocou, porque foi algo muito novo, né? Eu nunca tinha imaginado que meu pai um dia chegaria e falaria, não, agora eu não sou mais pastor-presidente. Quando eu me dei por mim,
uma surpresa, meu pai falando que o Sinei e eu estaríamos assumindo a igreja como pastores presidentes. E aí, para mim, foi tipo assim, foi assustador. Uau, eu não esperava. Eu e Celso cumprimos a missão e eles como pastores hoje, né, a Raiz e o Sinei, desde o início ele estava sempre junto, nos dando todo o suporte e não era diferente, né, dele hoje estar à frente da igreja, como pastor da igreja, nos dando esse refrigério e essa graça que nós não merecemos, por tanta honra, né. A palavra que ele finalizou o ciclo dele aqui na igreja como pastor presidente foi muito forte e ele entregou essa responsabilidade. E aí eu preferi, né, cuidar de mim, cuidar da minha esposa, estou na igreja, se precisar eu prego. Eu agradeço a Deus porque Ele cumpriu, porque o Senhor falou que eu veria os meus netos. Eu tinha o Lucas e queria curtir um pouco mais. Confesso para você que eu estou muito bem, estou bem de saúde, estou conseguindo emagrecer, estou aprendendo a comer melhor, estou aprendendo a viver um pouco melhor. Isso tem me dado muita qualidade de vida, né? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui depois dele. Eu assisti ele dizendo que depois que ele tá vivendo esse novo ciclo dele de aposentadoria, ele emagreceu, ele tá descansando, ele tá dormindo melhor. Eu quero dizer pra você que eu engordei, tô comendo pior e tô dormindo menos. Mas é uma alegria muito grande. Uma igreja que me abraçou, uma igreja que me acolheu. É um desafio todos os dias. Tenho crescido muito. Está sendo, né, um período muito desafiador. A gente entregou, de fato, nossos caminhos para que Deus faça a gente caminhar dos caminhos que Ele está criando para nós. Posso dizer com toda certeza que a Igreja de Guinuzés é o meu lugar. Deu tudo certo, valeu a pena a gente ter pagado o preço. Falo isso assim, diante do Espírito Santo, né? Faria e passaria tudo de novo, mas sempre com um começo, um meio, um fim para as coisas. Quem é Celso? Quem é Cida? Quem é Raíza? Quem é Tamires? Quem é o Sinei? Nós não somos ninguém, mas Deus olhou para a gente e falou, eu vou usar essas pessoas. E o que nós fizemos foi nos falarmos assim, eis-me aqui, Senhor, nós estamos disponíveis para a Tua obra. Nós não queremos nunca aparecer. Nós queremos que Jesus apareça, que Ele cresça, que eu diminua e que a obra continue. Eu dou toda a glória para o Senhor, mas também quero exaltar minha família, né? Minhas filhas, minha esposa, meu genro, meu neto. Tudo isso faz parte desse legado aí que a gente está deixando para as pessoas. Obrigado por tudo. Obrigado a você que serviu sempre aqui nessa casa. Obrigado a você que sempre contribuiu. Obrigado a você que sempre acreditou. Obrigado a você que está presente e obrigado a você que um dia passou por aqui, mas foi importante para o crescimento da nossa casa também. Como igreja, eu acredito nessa próxima geração. Essa próxima geração, ela não só vai construir pessoas, mas vai construir local para abrigar pessoas. A Dignus Est é isso. Eu acredito que nós estamos formando cidadão dos céus e nós estamos formando cidadão da terra. Cidadão que vai olhar o ser humano como ser humano, vai abraçar, vai cuidar e vai dar oportunidade de crescimento. Essa é a igreja que eu sonho para o futuro. Uma igreja que olhe para o outro como outro. Vejo vocês no futuro.